Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver depois. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Quem aí quer um coração igual ao do Senhor Jesus? Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim. Que possamos ter um coração disposto a obedecer ao Senhor. Que o Senhor venha nos transformar, que o Senhor venha nos restaurar, nos fortalecer a cada manhã, a cada dia, que a nossa fé seja fortalecida. Na palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então que possamos nesse momento de leitura aqui, que nós vamos fazer juntos, ter a nossa fé fortalecida. Que o Senhor venha nos fortalecer e que quando vier as dificuldades, quando vier os momentos difíceis, quando vier os momentos de luta, que o Senhor venha nos fortalecer, que estejamos fortalecidos na fé, que possamos suportar, superar as adversidades. Que a nossa força não seja da nossa carne, que a nossa força não venha de nós, mas que a nossa força venha do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso, Deus é grandioso. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Que tudo que nós possamos fazer seja para Ele, que não seja sobre nós, que não seja para nós, que não seja só para nós, mas que seja para Ele. Toda obra, toda adoração, todo louvor, que tudo que nós possamos fazer glorifique ao nome dEle. Que possamos perguntar para nós, Senhor, a maneira que eu tenho vivido, a maneira que eu tenho me comportado, a maneira que eu tenho pronunciado, que eu tenho falado, tem glorificado o Teu nome? Eu tenho sido, Senhor, luz do Senhor neste mundo? A maneira que eu tenho me comportado na minha casa, no meu trabalho, no meu lar, no meu dia a dia, tem glorificado o Teu nome? A maneira que eu trato os meus familiares, a minha mãe, o meu pai, os meus colegas de trabalho, a maneira que eu tenho respondido quando alguém me fere, quando alguém me humilha, quando eu ouço palavras doloridas, como eu tenho respondido, Senhor? Tem glorificado o Teu nome? A maneira que eu me comporto tem sido da maneira que agrada ao Senhor? Que possamos ter essa revelação do Senhor, que possamos ser transformados, que possamos viver para Ele, por Ele, de maneira que agrade ao Senhor. Muitos aí conhecem a palavra do Senhor. Eu mesmo conheço tão pouco, de tanto que eu leio, tanto que eu medito na palavra do Senhor, mas é tão pouquinho ainda. Eu quero mais e mais do Senhor. Mas muitos conhecem aqui a palavra toda, sabe citar o versículo, o capítulo, sabe de cor e salteado, como se diz. Mas e aí? E o íntimo? E a sua postura? Como tem sido diante a sua vida, o cotidiano? Tem refletido a palavra do Senhor? Aquilo que nós lemos, aquilo que nós meditamos na palavra do Senhor, tem ficado só na leitura ou nós temos meditado, nós temos vivido a palavra do Senhor? Porque só ler, só conhecer, isso até o diabo sabe, né? A palavra do Senhor. Nós precisamos ir além disso. Não só ler, não só
ficar na leitura, mas pôr em prática no dia a dia, pôr em prática na nossa vida, pôr em prática dentro de casa, pôr em prática dentro da família, no trabalho, aonde nós estivermos, que possamos colocar em prática a palavra do Senhor, que possamos representar, aonde nós estivermos, a palavra do Senhor, o Senhor Jesus. Hoje eu quero ler com vocês aqui, olha, primeira carta de João é um livro aqui bem pequeno, ela vem aqui, eu tenho 1, 2, o 3, o 4, 5 e encerra aqui, né? A primeira carta de João. E aí eu vou dividir ela em algumas lives para estar lendo aqui com vocês, tá? Eu não tenho como estar avisando o horário, né? Eu preciso me organizar em relação ao horário para me poder avisar antes o horário que eu vou estar aqui lendo com vocês. Então, por enquanto, eu venho assim sem avisar, vou deixar a live salva para quem possa estar vendo depois e ser abençoado. Não por mim, mas pelo nosso Senhor Jesus, que é grandioso, que muda a história daqueles que Ele encontra. Então, que o Senhor possa, sim, mudar, transformar a nossa vida. A mudança começa também aqui em mim. Eu venho trazer a palavra, eu leio, eu medito para estar vindo aqui falar com vocês. E o Senhor vai trabalhando, vai trazendo aí transformação na minha vida. E que, assim como Ele vem transformando em mim, Ele possa transformar em você também. Porque a palavra de Jesus, a palavra de Deus, ela transforma. Sabe, eu todas as vezes que eu venho aqui eu falo isso porque é uma verdade. Aonde o Senhor Jesus passa, aonde o Senhor Jesus toca, aonde o Senhor Jesus é apresentado, ali deve haver mudança. É impossível conhecer o Senhor Jesus pessoalmente, conhecer o Senhor Jesus face a face e não ter mudança. Quem conhece o Senhor Jesus passa ali a partir daquele momento a viver outra vida com o Senhor Jesus, começa a ser transformado, começa a ser restaurado. O Senhor Jesus, Ele começa a tocar ali em todos os lados da nossa vida. Essa é a verdadeira palavra, esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho gera transformação. Aquele que gritava com a esposa já não vai gritar mais, aquele que traía não vai trair mais, aquele que roubava não vai roubar mais. Aquele que vivia falando palavrões dentro de casa, aquele que vivia liberando palavras de maldição, não vai fazer isso mais. Então essa é a verdadeira palavra do Senhor. Esse é o verdadeiro evangelho que transforma, que a cada dia vai transformando em cada área da sua vida. Então nós vamos começar aqui João, né? A primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Vou começar aqui primeiro do 1 ao 4, né? E depois nós vamos prosseguir separando algumas partes, tá? No primeiro ao 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito do Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos, o que ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas, a nossa alegria seja completa. Que a nossa alegria seja completa no Senhor. Aqui diz que Jesus se manifestou, Jesus veio, Jesus esteve aqui na terra. Jesus é o Verbo, Jesus é aquele que veio e morreu por mim e morreu por você. Ele morreu por nós, pelos nossos pecados. E aqui ressalta a importância da comunhão.
A comunhão com o Pai, a comunhão com Jesus, a comunhão com o nosso Senhor. O quanto isso é importante. O quanto esse momento de leitura da palavra do Senhor, o quanto esse momento de comunhão com Deus, sabe? Assim como nós temos comunhão na igreja, nós temos comunhão em casa, nós temos comunhão, né? Com as pessoas. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor Jesus. Ter um momento de oração, ter um momento de reflexão na palavra dele. Porque não adianta só ir para a igreja, só ouvir lá a palavra. É muito importante, claro, mas nós precisamos de ter o nosso momento de comunhão com o Senhor, sabe? Aquele momento eu e ele e eu. Aquele momento onde ele vai se revelar a nós. Aquele momento onde vai ter transformação, porque a cada vez que você aprender, você vai desfrutar mais e mais e mais da presença dele. Então não deixe de meditar na palavra do Senhor, de ter comunhão, de crescer espiritualmente com o Senhor. Continuando aqui do 5 ao 7, né? Onde diz aqui, Deus é luz. Deus é luz. A mensagem dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma, não há treva no Senhor. Nada fica oculto diante do Senhor. Quando nós começamos a caminhar com o Senhor, ele vai trazendo revelação, ele vai trazendo luz onde está a escuridão, ele vai trazendo limpeza, ele vai trazendo refrigério, ele vai trazendo a direção, ele vai trazendo luz àquilo que está escuro, ele vai trazendo revelação àquilo que tá oculto. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se eu digo que eu tenho comunhão com Deus, se eu digo que eu caminho com Deus, se eu digo que eu creio em Deus, se eu digo que eu sou uma filha do Senhor, mas eu continuo no mundo, continuo nas trevas, continuo roubando, continuo adulterando, continuo na mentira, qualquer coisa para mim é um motivo de estar mentindo. Se eu não tenho amor com o meu próximo, se eu viro as costas àquele que está necessitando de uma ajuda, seja financeira, seja de um abraço, seja de uma palavra, se eu ando nas trevas, se eu ando na escuridão, se eu vivo na depravação, se eu vivo me embriagando, perdendo o controle de mim mesma e ando fazendo coisas que depois às vezes eu nem lembro mais. Então, se eu digo que eu tenho comunhão com Cristo, mas vivo desse jeito ainda, eu minto. É o que diz aqui na palavra do Senhor. Se disser... Vocês estão me ouvindo? Vou continuar aqui. Em nome de Jesus, vai dar certo. Então, se andamos na luz com Ele... E esta luz mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Jesus, ele morreu por nossos pecados. Quando nós aceitamos, quando nós recebemos o Senhor Jesus, quando nós recebemos, quando nós aceitamos na vida nossa o sacrifício de Jesus, os nossos pecados vão ali com Ele. Senhor Jesus na cruz, por mais que tenha muito tempo que esse sacrifício existiu, Ele vale para hoje e vai valer para todo sempre para aquele que aceitar o Senhor Jesus. Então, se nós recebemos, se nós aceitamos, se nós entendemos esse sacrifício de Jesus, Ele leva os nossos pecados. Mas quando o Senhor Jesus leva os nossos pecados, quando Ele lava os nossos pecados, quando Ele purifica os nossos pecados, nós não podemos continuar ali nas trevas, no pecado. Porque senão nós mentimos para nós mesmos. Quando nós aceitamos, quando nós recebemos o Senhor Jesus e permitimos que Ele lave e purifique os nossos pecados, nós precisamos ter uma vida de comunhão com o Senhor.
Nós passamos a ser santificados, nós passamos a ser santo. O que é ser santo? Santo é ser separado para Deus. Sabe o que é ser separado para Deus? Você falar, olhar para você e falar, eu sou separada para Deus. E passa ali ter uma vida com o Senhor, onde os seus pecados são perdoados, onde os seus pecados são lavados e você passa a ter uma nova vida, você passa a ser uma nova criatura, você passa a ser filho de Deus. Muitas vezes as pessoas, eu mesma já pensei assim que todos nós somos filhos de Deus, nós já nascemos filhos de Deus, mas não é assim. Nós nascemos como criaturas do Senhor. E aí no decorrer da nossa vida, quando recebemos o Senhor, quando entendemos o sacrifício dele na cruz por nós, nós passamos o quê? A ser filhos adotados. Quando você é adotada por Deus, Deus não vai lá e puxar sua ficha, não vai te condenar, não. Ele vai simplesmente te adotar como filho amado do Senhor. E a partir daquele momento, ele lava, ele purifica todo o seu passado. É apagado. É apagado. Pensa, tudo que você fez de errado, toda maldade, toda raiva, toda ira, toda traição, todo roubo, todo adultério, toda maldade, toda praga, toda palavra que você desejou para o irmão, tudo que você fez de mal é apagado. É apagado, é lavado pelo sangue do Senhor Jesus e você passa de criatura para ser o quê? Filho adotivo de Deus, do Todo-Poderoso, do Criador, do nosso consumador da nossa fé, do nosso paizinho, do nosso Abba. Sim, você passa a ser filho e aí você começa uma nova caminhada. O inimigo, às vezes, ele vem com tantas setas querendo te acusar, querendo te parar, querendo te falar, mas você já fez isso. Às vezes vem pessoas e te diz, você, para mim mesmo, muitos podem olhar e falar, você falando isso, que já fez isso, que já fez aquilo. Sim, eu. Os meus pecados foram perdoados pelo Senhor Jesus e a partir dali eu comecei a ter o quê? Uma nova vida em Cristo Jesus. E é assim comigo, é assim com você. Basta receber, basta aceitar, basta entender o que Ele fez por você ali na cruz. Onde Ele levou os seus pecados e te dá ali, nos dá ali uma nova oportunidade de caminhar com Ele. É uma nova vida, é um novo nascimento. Quando Jesus encontra com Nicodemos e diz para ele que é necessário nascer de novo. E Nicodemos diz para ele, como assim nascer de novo? Como é possível nascer de novo? E Jesus diz que assim como o vento, nós não sabemos de onde ele vem, para onde ele vai, assim é o novo nascimento. Nós não sabemos como funciona, de onde vem, mas ele existe, ele acontece, ele nos dá uma nova oportunidade. Quando nasce um neném, né? Acabou de nascer um neném, tem como você chegar nesse neném e falar assim para ele... Ah, você fez isso, você já matou, você já pecou, você já matou. Tem como fazer isso com um nenenzinho? Titiquinho, bebê? Não tem como. Por quê? Porque ele não tem pecado. Não tem pecado, não tem passado, né? Nós nascemos no pecado, né? Então, aquele bebê, ele nasceu ali, tem como você chegar e acusar ele? Não tem. Por quê? Porque ele acabou de nascer. Assim é o novo nascimento com o Senhor Jesus. Quando você nasce nele, não tem mais passado. É como aquele bebezinho que acabou de nascer, não tem passado. Então você passa ali a viver uma nova vida. Então você vai caminhando com o Senhor, vai buscando entendimento, vai tendo comunhão com Ele, você vai crescendo na fé, se fortalecendo, tendo intimidade, você passa a ouvir a voz de Deus, você passa a ver com os olhos de Deus. É incrível, é algo que não tem como descrever, precisa ser vivido, né? Precisa ser vivido. E continuando aqui, né? Mas não esqueça disso, o Senhor Jesus, Ele lava os nossos pecados, Ele purifica os nossos pecados e Ele nos dá ali uma nova oportunidade de um novo nascimento para caminharmos com Ele, tá? Aí aqui eu vou continuar aqui do 8 ao 10, para a gente encerrar essa leitura de João, né?
O pecado e a confissão e o perdão. Uau! O pecado, a confissão e o perdão. Vamos ler aqui o que está dizendo? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Então, aquele que diz, eu não tenho pecado. Mas eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, eu isso, eu não aquilo, já está mentindo. Porque o pecado está em nós. O pecado nasce conosco. Mesmo um bebezinho, nós já nascemos no pecado. O pecado está em nós e nós pecamos o tempo todo em pensamento, em desejos, né? Então, o pecado está em nós. Então, se nós dissermos, aqui diz na palavra do Senhor, que se nós dissermos que não temos pecado em nós, nós estamos o quê? Mentindo. Não há verdade no que estamos dizendo. Então, sim, todos nós temos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós como pecadores, nós precisamos o quê? Confessar. Confessar ao Senhor. Confessar ao Senhor. Eu não digo confessar para homens, não. Confessar para o Senhor. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, se nós falamos que nós não temos pecado, nós estamos o quê? Fazendo de Deus um mentiroso. Nós estamos falando para Deus, não, você está falando que eu sou pecadora, eu sou boazinha. Eu ajudo em obras, eu sou uma pessoa caridosa, estou sempre ajudando em obras. Eu não sou pecadora, não. Então, na palavra do Senhor está dizendo que, se a gente fala isso, nós estamos falando que Deus é mentiroso. E Deus não é mentiroso. Deus é santo. Deus é o Criador dos céus e da terra. Na palavra de Deus diz que Ele fez todas as coisas. Todas as coisas são criadas por Ele, para Ele. É tudo para Ele, né? Então, sim, olha só. Então, nós precisamos aprender aqui com esse finalzinho que nós temos o pecado, né? Mas quando nós confessamos o nosso pecado, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar. Ele nos perdoa. Então, às vezes, na nossa caminhada, às vezes você está caminhando já há muito tempo com o Senhor, mas aí você vai e cai, tropeça, peca, erra. E aí? O diabo vai dizer para você, não, larga isso aí, continua, já caiu mesmo? Fica aí onde você está e vamos lá, vamos junto. Mas na palavra do Senhor diz que se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar. Então, que possamos reconhecer o nosso erro, que possamos nos limpar diante do Senhor, sabe? Chegando diante dele dizendo, Pai, eu errei de novo. Eu pequei mais uma vez. Paizinho, eu tenho vivido em adultério, eu tenho traído a minha esposa. Pai, eu tenho traído meu marido. Pai, eu não traí, mas eu tenho tido desejos, eu tenho tido vontades. Pai, eu ando roubando, eu ando pegando coisas escondidas. É pouquinho, mas é pecado, é errado. E o pecado, o que o pecado faz com a gente? O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta do Senhor. O pecado nos tira dessa comunhão com o Senhor. Sabe? Então que possamos diante do Senhor. Porque sozinho a gente não consegue, né? Nós precisamos do Senhor. É Ele quem nos capacita. Então, que possamos, diante do Senhor, reconhecer os nossos pecados, reconhecer os nossos erros e nos colocarmos totalmente na dependência do Senhor. Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos ensinar. Jesus, quando foi levado aos céus, Ele nos disse que enviaria o Espírito Santo, e assim foi feito. O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo, ele é um Espírito que nos dá liberdade, que nos capacita a negar, a afastar do pecado.
busque comunhão com o Senhor, busque revelação no Senhor e que possamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Uma vez eu vi dizendo que dentro de nós existe 2 lobos, né? E aí um é o da carne e um é o do Espírito. Um quer o bem e o outro quer o mal. E aí, qual desses 2 nós temos alimentado? A carne com os desejos da carne, com a ira, com a raiva, com a mágoa, com a falta de perdão, com a idolatria? Ou nós temos alimentado o Espírito Santo de Deus, que nos fortalece, que nos capacita, que nos ensina, quem nos afasta do mal, quem nos dá a direção correta? Eis aí 2 lados. Eis aí diante de nós dois rumos, 2 caminhos, e que nós precisamos tomar essa decisão. Para o Senhor não existe meio termo, para o Senhor não existe em cima do muro. Ou nós caminhamos com Ele na luz, ou nós caminhamos longe dEle nas trevas. Se está em cima do muro, já está errado. Desce de cima do muro e toma a decisão correta. Caminhe com o Senhor, caminhe com Ele, pois não há melhor caminho. Hoje eu estou com 34 anos. 34 anos. Pouco tempo de convertida. Mas esse tempo de conversão, de encontro com Jesus, que tem aí 3 anos que eu venho caminhando, que o Senhor vem me ensinando, mas que eu estou firme mesmo na presença do Senhor, digo que seja 2 anos. Eu sou ruim de tempo, mas eu creio que é mais ou menos isso. E se eu juntar esses anos todos passados, antes da minha conversão, não chega nem aos pés desses 2 anos de comunhão com o Senhor. Pois é somente na presença do Senhor que há realmente vida, que há realmente alegria. Então que possamos tomar hoje a decisão de caminhar com o Senhor, de ser capacitado, de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida. Como eu falei, né? Eu não avisei que eu ia fazer live, então eu vou deixar sempre salvo aqui essa leitura, essa meditação na palavra do Senhor, para que outras pessoas possam ver depois, tá? Aí eu venho aqui depois para continuar a leitura até completar os 5, né? De João, de 1 ao capítulo, até os 5. Todas as leituras a gente vai fazer aqui junto. Quando for muito grande, aí eu divido, né? Em 2, 3 partes que forem precisas e volto aqui para estar lendo com você. Obrigado, Senhor, obrigado, Paizinho querido, Paizinho amado, obrigado por este momento, Pai, obrigado por esta oportunidade de estar vindo aqui trazer Tua palavra, palavra de vida, palavra que transforma, palavra que nos sustenta. Paizinho querido, que assim como diz na palavra do Senhor, o Senhor venha, Pai, nos diminuir cada vez mais o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa justiça própria, as nossas emoções, as nossas vontades carnais, Pai, que possamos cada vez mais nos diminuir e que o Senhor cresça cada vez mais em nós, que possamos refletir a Tua luz, que possamos ser luz do Senhor, pois aonde há luz, a treva não vai prevalecer. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, venha abrir, Pai, os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Tua voz, que possamos ser direcionados, Paizinho querido, por Tua voz, por Tua direção, pelo Teu querer. Paizinho querido, que o Senhor venha colocar em nós o Teu querer e o Teu realizar, Pai. Que possamos, Pai, fazer a Tua vontade, caminhar conforme os planos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor venha abençoar a cada um que ouvir esta palavra. Que esta palavra, Pai, possa aumentar a fé. Que esta palavra possa abrir os nossos olhos espirituais e nos direcionar na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Deus abençoe grandemente. Fica com Deus.